Meus amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias, pode sentar em nome de Jesus, amém? Só para ver se vocês estão espertos. Muito bom essa manhã, manhã especial, a qual Deus tem nos preparado para que juntos nós venhamos celebrar o nome dEle. Eu estou muito feliz essa manhã, muito feliz com aquilo que Deus tem feito, pelos livramentos, pela mão dele estendida sobre as nossas vidas, e nós conseguimos ver o cuidado de Deus de uma forma intensa sobre a igreja do Senhor, sobre o povo dele. Nessa manhã aqui eu quero agradecer pela vida do Tiago, né? Meu amigo está ali, filho da nossa irmã Lindalva. Eu vi também, né, a nossa irmã Natália, olha a irmã Natália ali, né? A última vez que eu te vi, Natália, você estava solteira, né? Agora a Natália está casada e veio com o esposo, é Bruno, né? Tá vendo que eu lembro? Seja bem-vindo, viu, Bruno? Em nome de Jesus. Nossa irmã Olga também. Muito bom poder encontrar vocês. Nossa irmã Giane ali no fundo. Que Deus abençoe a sua vinda, viu, irmã Giane? Que Deus abençoe. Que seja uma manhã de divisor de águas na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que tem nos visitado aqui nessa manhã. O pastor não enxerga muito bem, mas quem eu estou reconhecendo, mesmo de máscara, estou apresentando. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Pela primeira vez, tem alguém aqui? Não? Amém. Vamos agora sim, abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5. Eu vou desligar esse ventilador, e não é porque eu estou com frio, não. É porque vento, para quem está falando, é muito ruim. Né? Já dizia os mais sábios que sogra pela frente, vento pelas costas é perigoso, né? Então a gente tem que tentar se esquivar. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo de número 21. Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo de número 43. Depois, se alguém puder trazer um pouquinho de água para mim, eu agradeço também. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sara e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão e o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E olhando em redor para ver que isso fizera, então a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe dizia: filha, a tua fé te salvou, vá em paz, sê curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, a qual disseram: a sua filha está morta, não enfade mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente.
e não permitindo que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que muito choravam e pranteavam, e entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e o que com ele estava. E entrou onde a menina estava deitada, e tomando pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo significa: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que dessem a de comer. Amém? Nós estamos diante de um texto que nos expressa uma situação que é comum a todos nós. Nós destacamos aqui nesse texto o sofrimento. E eu acho bastante pertinente a gente tratar desse assunto nesse tempo presente, falar a respeito do sofrimento. E nós vemos através desse texto que o sofrimento, ele acaba sendo algo inevitável. O sofrimento é algo inevitável. Alguns sofrimentos nós evitamos, mas outros são inevitáveis. E nós estamos diante de sofrimentos aqui que nós lemos juntos, que foram inevitáveis nessas vidas. Nós poderíamos destacar aqui pelo menos 3 protagonistas dessa história, que experimentaram o tema sofrimento de forma diferente. Nós podemos aqui destacar a mulher que padecia 12 anos com fluxo de sangue, ou seja, uma mulher que estava com sofrimento prolongado, muito tempo sofrendo. Nós destacamos aqui nesse texto uma jovem, uma menina, uma adolescente, 12 anos, que também estava sofrendo, mas o sofrimento dela era diferente, foi um sofrimento repentino e muito severo. O texto nos mostra, nos aponta que ela estava quase morrendo. Era um sofrimento muito grande. E nós vemos uma terceira pessoa sofrendo aqui, que a gente pode destacar nessa manhã, que é Jairo, o pai da menina. Ele não estava sofrendo diretamente, o sofrimento não estava diretamente nele, mas eu diria que ele estava sofrendo tanto quanto a menina, porque quem ama sente o que o outro sente. Não preciso muito dizer, mas vocês que estão aqui sabem o quanto um pai, uma mãe sofre por um filho, sofre muito. Tem vezes que vemos os nossos filhos sofrendo e parece que dói mais na gente do que neles. E pensando nisso, eu consegui entender que existe aquele versículo que fala: olha, se alegre com aqueles que estão alegres e chorem com aqueles que choram. E a gente só consegue fazer isso com quem a gente ama de verdade. Porque quando você ama, se a pessoa está feliz, você vai ficar feliz. Se a pessoa estiver chorando, você vai te fazer chorar também. O amor, ele tem esse poder de você conseguir sentir, se realizar também na vida do outro. Então, não seria muito dizer que o sofrimento de Jairo aqui era muito grande. Um homem importante que saiu correndo para pedir socorro e ajuda de Jesus. Então vemos aqui que o sofrimento ele tem vários tamanhos, modelos, várias formas. Pode acontecer de forma inesperada, pode ser algo que a gente está convivendo com muito tempo. Então ele é um tema tão importante porque ou nós já sofremos e criou alguma marca em nós, ou estamos sofrendo, ou iremos sofrer.
É difícil falar isso, mas é necessário e é uma realidade. Existem alguns assuntos que a gente precisa tratar de forma aberta, de forma clara, porque são assuntos inerentes à nossa vida, e a gente não pode maquiar ou tampar ou fingir que não está acontecendo. Ou você já sofreu, ou você está sofrendo, ou você vai sofrer. Pastor, diante dessa verdade, diante dessa realidade, diante disso que o Senhor está falando, como que nós vamos nos comportar a respeito disso? Está aí talvez o nosso desafio nessa manhã. Nós nos juntarmos aqui e refletir como nós devemos lidar com o sofrimento. Como nós devemos observar o sofrimento. E pensando mais nesse tema, sabendo que esse tema ele é inevitável, sabendo que o sofrimento ele vem para todos, e quando ele vem, ele deixa algumas marcas. Ninguém entra por um sofrimento e sai da mesma forma, ninguém. Ou você sai mais sensível, ou você sai mais endurecido. Ou você sai mais forte, ou você sai mais fraco. Ou você sai melhor, ou você sai pior. Mas da mesma forma você não sai. Quem passa por uma experiência de sofrimento, sofre uma transformação. O sofrimento, então, é uma ferramenta de transformação do ser humano. O ser humano é transformado através do sofrimento. E eu comecei a analisar a história. E eu comecei a olhar como que as pessoas se comportavam em relação ao sofrimento, como que o ser humano lidar com isso, desde os primórdios. Eu comecei a ver, e eu destaquei pelo menos aqui 2 formas, tem milhares, mas eu destaquei 2, para que a gente pudesse meditar aqui nessa manhã. A primeira forma é a maneira antiga, eu vou chamar de maneira antiga. E a outra forma é a maneira moderna, que eu colocaria como moderna secular. A maneira antiga era da seguinte forma: os homens mais antigos, eles diziam que você tinha que lidar com o sofrimento de uma forma mais dura, mais rígida. Você não tinha que demonstrar sofrimento. Você tinha que trabalhar essa ideia dentro de você, para que você não viesse a sofrer. Então eles diziam que a gente não podia se apegar com nada nesse mundo, com nada dessa vida, para que você não viesse depois sofrer. E esse era um pensamento de alguns filósofos greco-romano, estoicos. E dentre eles eu destaquei um chamado, o nome já me fugiu, mas ainda bem que eu trago anotado para não esquecer, Epicteto. Olha o nome do camarada. Olha o extremo que ele chegou. Ele dizia o seguinte, eu pincei um trecho, é muito extenso, são muitas coisas que ele fala, mas eu pincei um trecho. Ele falava o seguinte: quando o teu filho for pela manhã te pedir a bênção, te dar bom dia, te dar um beijo, ir até você, fale mentalmente: amanhã você pode morrer. Olha o extremo, é até ruim falar isso, mas eles trabalhavam a cabeça dele dessa forma: amanhã você pode morrer. E eles não se apegavam com nada nesse mundo, a fim de não serem sentimentais, melancólicos, de não sofrerem. Era uma forma de eles tentar blindar o sofrimento na vida deles. Já a maneira moderna, secular, é completamente diferente. É a maneira que nós vemos hoje, onde as pessoas colocam o coração delas nesse mundo, em tudo que os olhos delas podem ver. Então o coração das pessoas estão nas suas carreiras profissionais, nos seus bons empregos, numa forma de ganhar dinheiro. O coração das pessoas, eles estão colocados nos sucessos, nas conquistas. Quem aqui nunca trabalhou num lugar, né? E eu dava risada, né? Eu trabalhei numa empresa multinacional, por incrível que pareça. As pessoas pareciam que se degladiavam lá dentro. E ela olhava o companheiro de trabalho como uma ameaça dela. Aquilo era tudo para ela, que ela fazia de um jeito, que se ela pudesse, ela te caluniava,
ela te boicotava, não te passava informação, para que ela pudesse se sobressair e você não se destacar tanto, porque se porventura viesse uma crise ou alguma situação, quem ia ser mandado embora seria você e não ela. Quem não já passou por isso, né? Pessoas que se apegam a coisas materiais de um jeito que parece que mata e morre por uma coisa material. Bateram no meu carro, o cara desce do carro, em vez de agradecer a Deus pelo livramento que está vivo, já quer partir para agressão com o outro, e se deixar, entra em vias de fato mesmo e se mata. Coração preso a essas coisas. Só que olha a complexidade. O sofrimento, ele nos tira coisas. Então, quando eu tenho o coração nas coisas, tão logo eu não vou saber lidar com o sofrimento. O sofrimento vai me chocar, vai me causar perplexidade. É isso daí mesmo. Senão eu vou falar em línguas. Vai me trazer perplexidade. Tem que tentar falar, né? Trava-língua. Vai te chocar, porque você vai perder coisas. Você vai estar perdendo coisas. Então a pessoa que tem essa maneira moderna de enxergar a vida, ela não consegue lidar com o sofrimento. Ela não quer nem tocar nesse assunto. Os mais antigos se preparavam para o sofrimento. E os mais modernos, eles ficam chocados com esse tema sofrimento. Mas, para nós aqui, a pergunta que cabe é: pastor, você falou da maneira antiga, da maneira moderna, mas qual é a maneira cristã? Qual é a maneira de Cristo ver, lidar com o sofrimento? Qual é a maneira cristã? Como o cristão deve lidar com o sofrimento? Então, a nossa reflexão aqui essa manhã. O primeiro ponto, para a gente começar a falar desse assunto, a gente tem que ter em mente que tudo tem significado na vida. Tudo tem um significado. Tudo é criado, é feito com um propósito, com um significado. Tudo na vida, tudo. Não existe nada, tudo na vida. E quando eu li isso, eu falei assim, não, peraí, existe coisa que não tem significado. E veio na minha cabeça, inevitavelmente, e talvez eu vi na cabeça de alguém aí também, o pernilongo. Eu falei, não, o pernilongo é sem significado. Não, tá bom, o pernilongo ele tem um significado. Ele é um emissário de Satanás que ele veio para atormentar a nossa vida, né? Para nos perturbar, né? Não basta nos perturbar, ele canta dentro dos nossos ouvidos, né? Nos pique, dá aquela coceira, nos faz gastar com remédio, nos faz perder noite de sono. Só pode ser um enviado de Satanás o pernilongo. E o pior que não é. É coisa enviada de Deus. Aí você fala, ô pastor, Eu fui pesquisar a respeito do pernilongo e eu vi que o pernilongo ele tem um papel essencial, fundamental na cadeia alimentar. Como tudo, Joaquim, traz equilíbrio às coisas. Olha que interessante. A gente pensa que aquele bichinho não presta para nada, né? Mas existe uma cadeia, uma ligação entre tudo na natureza. E o pernilongo é essencial porque ele traz equilíbrio. Então ele é alimento para o sapo, para a perereca, para a rã, ele é alimento para a aranha. Ele é alimento até para peixe. Como assim, pastor? Enquanto ele é larva, os peixes pequenos se alimentam deles. Se você come peixe, indiretamente você come pernilongo também. Olha o pessoal, né? O pessoal aí do restaurante japonês já vai bloquear a igreja aí, né? No Facebook. É brincadeira, gente. Mas os peixes comem larvas. Então, pastor, por que você está falando isso? Porque tudo tem um significado. Até o sofrimento, ele tem um significado. Ele tem uma importância. Então, agora vamos refletir observar a forma que Jesus, ele lidou com esse assunto. A Bíblia falou, nesse texto que nós lemos, a Bíblia disse que Jesus estava acompanhado de um homem
importante de um homem rico. Ele estava indo para a casa de Jairo. E a Bíblia vai dizer que uma mulher, grave isso, mulher. Essa palavra é importante no contexto que nós estamos lendo essa palavra. Porque a gente estava inserido num contexto patriarcal, onde a mulher era um segundo plano. A mulher não poderia interromper um homem. Então ela era mulher. Ela era pobre. Como que você consegue dizer que ela era pobre, pastor? Porque a Bíblia fala que ela gastou todo o dinheiro dela, todos os seus recursos, tentando a sua cura e não conseguiu. Mulher, pobre e impura, porque o judeu tinha pessoas que tivessem fluxo de sangue como pessoas impuras, ou seja, uma pessoa que não podia se relacionar com outras, não podia ser tocada por outras, tinha que ficar numa distância pelo menos de um tiro de pedra. A Bíblia fala que Jesus, ele parou e fez um homem rico e importante esperar. Não que o homem rico e importante é melhor ou pior do que a mulher, não. Depois nós vamos entender tudo. Mas é interessante que o fato de ele ser rico e importante não empolgou Jesus de ele ir lá rapidamente, mas fez com que Jesus parasse. Por quê? A maneira que Jesus lida com o sofrimento é da seguinte forma: Jesus, ele não se conecta com coisas, ele se conecta com pessoas. Ele não está vendo um homem rico e importante, ele está vendo uma pessoa. Ele não está vendo uma mulher pobre, enferma, uma mulher desclassificada, ele não está vendo, ele está vendo um ser humano. Então é essa forma que Jesus lida com o sofrimento. Ele olha o ser humano, e isso traz conforto para o meu coração. Jesus me olha como um ser humano. Ele não me olha como um pastor, ele me olha como um ser humano, ele olha para nós como ser humano. Jesus, ele pega, ele para aquela passeata, ele faz com que aquela mulher fosse ouvida por todos, e aquilo era muito importante para aquela mulher. O texto diz, uma certa mulher, não dá nem nome para ela. Nós estamos falando hoje de Covid-19, e quem pega Covid tem que ficar isolado aí, no mínimo, está aqui a Olga da área da saúde, 14 dias, é isso ou 15? 15 dias. Essa mulher não estava 15 dias isolada, não. Ela estava 12 anos. Uma das piores coisas que essa doença traz é justamente essa pressão psicológica, esse isolamento. Tem gente que lida com a questão do Covid e fala assim, olha, os sintomas são ruins, tudo, mas o que mais me chateou foi ter que ficar no hospital, sem poder ver minha família, sem poder ver os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo. Foi me tirado essa liberdade, isso que me trouxe mais, mais angústia. E parece que no hospital, 1 minuto são 10 dias, porque parece que o tempo rende lá dentro. Aqui fora tudo passa mais rápido, mas lá dentro você valoriza cada segundo. E olha que interessante, a pessoa reclama que está isolada, e de fato é muito triste. Só que a pessoa tem um recurso, às vezes, de um celular, um enfermeiro chega perto dela, mas dessa mulher não. Essa mulher estava com uma voz reprimida dentro dela há 12 anos. 12 anos que essa mulher, ela não podia ter contato com as pessoas da sua família. 12 anos que essa mulher estava sofrendo com uma hemorragia e perder sangue da fraqueza, da anemia. Uma mulher que estava ali sobrevivendo. Ela não estava vivendo, ela só estava sobrevivendo. A expectativa, a frustração de você pegar uma parte do seu dinheiro e aplicar e falar assim, eu quero uma cura, e a cura não chegar. Você pegar um recurso, se desfazer de alguma coisa e falar assim, eu vou gastar esse dinheiro, mas para consertar esse problema. E aí você gera outro problema, você gera outra frustração, outro sofrimento, porque você colocou o dinheiro e a cura não veio.
a cura não chegou. Esse era o estado dessa mulher. Mas Jesus dá voz para ela. E deixa que ela derrame o seu coração diante a multidão. Porque aquilo era importante para aquela mulher. Naquele momento Jesus não estava apenas curando a enfermidade física dela, não. Mas Jesus estava curando os traumas daquela mulher. E Jesus estava fazendo uma obra muito maior que nos alcança aqui nessa manhã. Que é a salvação, porque Ele falou: filha, vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Jesus curou o físico, o espiritual, o emocional dessa mulher. Ela falou ali tremendo, com medo diante dos homens. E medo por quê? Porque a lei dizia que se o impuro estivesse próximo dos que eram puros, ele poderia ser apedrejado. E Jesus, ele é maravilhoso, porque a lei também dizia que quando o impuro toca no puro, o que é puro se torna impuro, mas com Jesus é diferente. Quando o impuro toca no puro, ele é purificado, aleluia. Ele recebe purificação. Olha que privilégio nós temos essa manhã aqui de sermos purificados, lavados no sangue do Cordeiro. Louvado é o nome do Senhor. Mas pastor, e Jairo? Jairo ele parou. Ele deve ter ficado olhando Jesus ali, tratando aquela mulher. E com uma ótica humana, a gente poderia dizer que a prioridade era de Jairo. Quem trabalha na área da saúde pode dizer também. Se de repente tem um paciente que está ali e ele está morrendo ali, e o outro não está tão mal assim, a atenção vai para aquele que está morrendo, porque vocês querem preservar a vida. Vocês vão lutar para preservar a vida. Aquela menina estava morrendo. E Jesus, ele parou. Então imagine a cabeça de Jairo. Como que não ficou? Poxa, Jesus, você está atrasando. Poxa, Jesus, você está parado aí. Já é tarde. Olha o que está acontecendo, você vai ficar aí. Na cabeça dele, ele não falou. Mas eu tenho certeza que ele pensou isso. Porque ele foi agoniado chamar Jesus. E Jesus para no meio do caminho para conversar com uma mulher. A gente acha que o nosso sofrimento é mais importante do que o do nosso vizinho. A gente coloca as nossas coisas como superiores às dos outros. Jairo talvez estava pensando ali: e aí Jesus, parou, e agora? E é interessante, porque o texto nos mostra isso. Que Jesus fez um homem rico e importante parar e esperar. Mas os que esperam no Senhor não são confundidos. Os que esperam no Senhor alcançam a sua vitória. E Deus já estava dando uma grande lição ali para Jairo. Esperar no Senhor. Oh, coisa difícil a gente esperar no Senhor. A gente tem pressa. A gente quer para ontem. A gente quer do nosso tempo. O nosso tempo é cronos. E talvez você está aqui e você está passando por algum sofrimento. E você está falando: Senhor, já é tarde, já passou da hora, já devia ter acontecido. E Deus está falando: olha, não se apegue ao seu tempo. Eu tenho o meu tempo é Kairos. O meu tempo é perfeito. O meu plano é perfeito para a tua vida. O que Jesus queria fazer na vida de Jairo e da sua filha era algo muito glorioso, era algo muito maior, muito mais virtuoso do que apenas dar uma cura para aquela criança. O que Jesus queria fazer era algo muito importante. Mas a notícia veio. Enquanto Jesus estava conversando com aquela mulher, a notícia veio e os servos disseram assim: olha, Jairo, não incomode mais o mestre porque a sua filha morreu. Imagine você receber a notícia que a sua filha morreu. E morreu porque talvez Jesus atrasou um pouco no socorro. Jesus talvez não sabia o que estava fazendo, atrasou no socorro e minha filha morreu. Será que era isso? Jesus olha para aquele homem e fala assim: olha, creia somente. A sua filha não morreu, ela dorme, creia somente. Então, aquela situação de sofrimento
começa a trazer uma experiência para Jairo que ele nunca teve, que era esperar o Senhor, que era aprender a confiar em Deus, a depositar a sua confiança, a sua esperança em um homem. Mas não era um homem comum, era um homem diferente, era um homem cuja sua palavra era contundente, era penetrante como uma espada. E através dos olhos daquele homem, Jairo ele via esperança. Então Jairo ele foi até a sua casa. Mas chegando na casa de Jairo, nós vamos ver um outro cenário. Mas vamos dar uma pausa aqui. Imagine você Jesus. Jesus ele curou pessoas. Ele foi um homem extraordinário. Ele curou cego, coxo, surdo, deu vida, levantou coxo, fez coisas maravilhosas, multiplicou pães e peixes. Mas ele foi crucificado. E aqueles mesmos homens que viram Jesus fazendo todos esses milagres, tiveram que ver Jesus crucificado. E ao ver Jesus crucificado, o que esses homens pensaram? Talvez não fazia sentido, não fazia razão aquilo que estava acontecendo para aqueles homens. Porque ver uma pessoa tão boa, ver uma pessoa que fez tantas coisas maravilhosas ali presa, crucificada, sofrendo, qual é a razão de um sofrimento de um homem bom? Para mim não tem razão nenhuma. Eu olho com os meus olhos humanos, eu não vejo razão alguma para tanto sofrimento. Mas a verdade é que naquela incompreensão toda daqueles homens, Deus estava fazendo o seu plano perfeito para toda a humanidade. Enquanto nós não compreendemos como homem os caminhos do Senhor, enquanto como homens nós não compreendemos a forma de Deus trabalhar, a forma que Deus está agindo na história, a gente olha e não acha significado, não acha porquê. Mas nessa maior incompreensão, Deus estava dando um maior presente para aqueles homens. Deus estava dando um maior presente para aqueles homens, presente esse, que alcançaria não só aqueles homens, mas nos alcançaria hoje aqui nessa manhã. Era o presente para a humanidade. Na verdade, eles tinham diante de si o maior feito de Deus na história. Mas a razão humana não consegue enxergar essas coisas. O que dizer de José? José, ele foi traído, vendido pelos seus irmãos, desprezado pelos seus irmãos. Foi parar como escravo, depois foi preso, sofreu muito. Mas José, no final da sua vida, ele entendeu o motivo daquele todo sofrimento. E ele mesmo declarou com a sua voz e disse o seguinte: olha meus irmãos, não fiquem tristes pelo que aconteceu com a minha vida não, pelo que vocês fizeram. Porque todo o mal que vocês fizeram contra mim, todo o sofrimento que vocês me fizeram passar, tudo aquilo que eu passei foi somente um trabalhar de Deus, um instrumento de Deus, uma oportunidade de Deus, transformar tudo isso em bênção para a minha vida. Aquele que foi vendido como escravo, hoje agora é governador. E eu vim parar de uma forma involuntária numa terra que eu não escolhi, mas Deus já tinha um plano e um propósito para a minha vida. O que dizer de Jó? Jó perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde, perdeu as suas riquezas, perdeu tudo. Já pensou se um anjo do Senhor aparecesse para Jó e dissesse assim: olha Jó, aguenta firme mais um pouquinho, porque Deus vai restituir tudo que você perdeu em dobro. Deus vai mudar o teu cativeiro, Jó. Aguenta só um pouquinho. E olha, Jó, sabe o que vai acontecer? Vão escrever um livro a respeito da tua vida. E esse livro vai ser colocado na Bíblia, que é o livro de Deus.
E a sua história vai abençoar muitos homens, muitas mulheres, porque as pessoas vão ver como Deus agiu através da sua história. Jó não teve essa antecipação, mas seria muito bom. Ele talvez teria resistido com mais firmeza. Mas o que eu quero te dizer é que a Bíblia, ela nos mostra que homens de Deus, e o nosso próprio Jesus, eles sofreram. Mas que no final de tudo isso, Deus tinha um plano glorioso para a vida de cada um deles. Tinha um plano glorioso. A Bíblia nos mostra que a gente tem que conectar o nosso coração às pessoas, porque é isso que importa. A Bíblia fala que a gente pode chorar quando a gente sofrer. Porque Jesus, ele chorou sobre Jerusalém. Olha, Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis fazer com vocês, como a galinha faz com seus pintainhos, coloca debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Jesus, ele chorou quando ele entrou na aldeia de Betânia. Jesus chorava no sofrimento, ele se compadecia. Você pode chorar, mas pastor, se eu me conectar a pessoas eu vou sofrer. Você vai sofrer sim, porque o amor, ele sente a dor do outro. Mas há uma promessa para a nossa vida, que o Evangelho, ele nos dá essa promessa, que há um consolo muito superior ao sofrimento, que nos faz resistir e continuar caminhando esperançosos e dizendo que Jesus é bom e Ele sabe o que faz na nossa vida. Há uma confiança, há uma esperança dentro do nosso ser, que mesmo que quando nós não compreendemos, a gente confia, porque a gente vai para a palavra e vê como Deus trata essa situação. Louvado é o nome do Senhor. Deus, ele tinha um plano na vida de Jairo. Jesus, ele chega na casa de Jairo, vê aqueles homens lamentando, e ele diz àqueles homens: olha, não fica gritando aí não, porque a menina não está morta, ela dorme. Mas todos riram dele. Então Jesus, ele pede para que eles saiam daquele lugar, porque é assim, irmãos, tem gente que não acredita. E você não pode ir por aquilo que... você não pode se basear, sua fé não pode estar baseada em discursos de pessoa que não acredita. Jesus tira essas pessoas, entra ele, o pai, a mãe e os seus discípulos. E quando Jesus, ele chega lá, a menina está morta assim, deitada, morta. Jesus vai como uma mãe afetiva, afetuosa, pega na mão da criança, como uma mãe num dia de domingo, que o filho dormiu um pouco mais tarde, e levanta a menina. Ele diz: olha, Talita cumi, que significa: menina, acorde, levante. Olha que lindo. Jesus enfrentando o maior dos nossos inimigos. Maior do que o furacão, do que o vulcão, é a morte. A morte é o inimigo temido por todos. Ninguém aqui quer morrer. A gente fala que quer ver Jesus, mas a gente não quer morrer. Se você sabe que você vai morrer, você fala: não, eu quero passar minha senha para outro. Eu não, eu quero viver mais um pouquinho. A gente faz de tudo para viver um pouquinho mais. A gente quer viver. Jesus está enfrentando o nosso pior inimigo, sem longas orações, sem grandes discursos, mas de uma forma afetiva, tranquila, serena. Diz assim: olha, menina, acorde. Acorde, menina. Aleluia. O nosso Deus, ele é mais poderoso que a morte. Ele é mais forte do que a morte. Talvez você não compreende a morte, você não aceitou alguma morte, mas Deus, ele é mais poderoso do que a morte. E ele pega a mão daquela menina e acorda aquela menina. E é como se ele dissesse para a gente: olha, aleluia, oh, aleluia. É como se ele dissesse o seguinte para nós aqui nessa manhã: se você pegar nas minhas mãos, aleluia, até a morte, eu estou usando o exemplo extremo,
extremo, até a morte, vai ser como uma noite de sono. Se você segurar nas minhas mãos, você vai ser capaz de sorrir mesmo diante do sofrimento. Eis que eu lhe tomo pela tua mão e digo: não temas, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha mão. Aleluia. Se Deus te tomar pelas mãos aqui nessa manhã, se você der as mãos para o Senhor, e esse dar as mãos é você colocar a tua fé, a tua confiança diante de Deus. Irmãos, não há sofrimento que vai te abalar, a tristeza vai vir, mas há um bálsamo de Deus, um consolo do Espírito Santo ao nosso coração. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Aquele que sofreu, aquele que padeceu, Ele é capaz de nos socorrer quando nós estivermos em sofrimento. E tudo que nós passamos tem um propósito. Eu reclamava muito, irmãos. A gente reclama como homem. Mas, Senhor, será que é justo? Isso aqui é coisa de menino. Será que é justo? A gente corre tanto, a gente faz tanto, e a gente sofre tanto. Irmãos, tem hora que eu olho esse mundo, eu entro em parafuso, eu falo: meu Deus, que eu espero desse mundo aqui? O que eu espero de tanta coisa que acontece? Tanta injustiça, tanta ingratidão, tanta coisa. E a gente entra em parafuso. Mas Ele pega e fala assim: olha, não olhe para as coisas, olhe para mim. E entenda uma coisa, que a consolação com qual eu tenho te consolado, aleluia, você vai consolar muitos. Você vai ter autoridade, aleluia, sobre situações. Você vai ter autoridade sobre situações. Louvado é o nome do Senhor. Foi porque os discípulos viram, os apóstolos viram o Senhor curando enfermidade, que quando Jesus partiu, e eles continuaram com a igreja do Senhor, foram cheios do Espírito Santo, mas eles tiveram ousadia para receber aquela palavra e colocar em prática. Olha, vocês estão vendo essas obras que eu faço? Eu te digo, vocês farão obras ainda maiores. Se vocês tiverem fé, vocês farão obras ainda maiores dessas que eu tenho feito. E eles repreendiam a enfermidade. Olha, se pisar em algo mortífero, se beber alguma bebida mortífera, não vai causar dano algum a você. Se pisar em alguma coisa, em serpente, escorpião, fique tranquilo, porque o poder de Deus opera na vida de vocês. Irmãos, o que eu estou falando é algo real. Nós temos que preparar o nosso coração. E o Evangelho, ele não é uma brincadeira. Isso aqui é vida de Deus para nós. A vida de Deus aqui essa manhã, a Zoe, a vida de Deus aqui entre nós. Deus, Ele é capaz de curar, sabe, os traumas profundos. Ele é capaz de pegar na nossa mão e dizer: olha, filha, confie. Eu sei que está difícil, que você está vendo, olhando a situação, está cada dia pior. Parece que é um gigante que tem se levantado diante de você. Mas olha para mim, eu sou maior, eu não perdi o tempo. É no meu tempo, é da minha forma, mas sou eu. Sou eu teu Deus, você entregou a tua vida para mim. Você já não vai viver a vã maneira desse mundo, mas você vai viver a minha vontade. O poder de Deus, ele é real, irmão. E o poder de Deus, ele está aqui. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. Eu quero convidar ao grupo de louvor a se juntar aqui comigo. E eu quero encerrar dizendo uma frase. Jesus, ele não sofreu para que nós não sofrêssemos. A gente às vezes fala muito isso.
Jesus, ele morreu na cruz para que a gente não fosse, para que a gente tivesse vida eterna, para que a gente não tivesse morte eterna. Mas Jesus, ele não sofreu para que a gente não sofresse. Ele sofreu para que quando você sofrer, você ser parecido com Ele. Você ser semelhante ao seu Senhor. Coloque a mão no seu coração. São dias e momentos de muito sofrimento, muita dificuldade. São dias difíceis que nós temos passado. Mas o Senhor tem um consolo para o nosso coração. E eu creio, irmãos, e através dessa oração, em nome de Jesus, Deus ele vai derramar o bálsamo sobre nós, sobre o nosso coração. Porque a vontade do Senhor é agir. Mas a gente precisa abrir a porta, sabe? Senhor, entra. Entra, Senhor, entra. Entra nesse lugar. Entra no meu coração. Age na minha vida, Senhor, porque o Senhor sabe que eu preciso. Então, se você precisa, feche seus olhos. Nós vamos orar e o grupo de louvor já vai estar louvando ao Senhor. E nós vamos nos preparar aqui para a ceia. Mas feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a Tua palavra, ó Pai, essa manhã foi pregada sobre as nossas vidas, Senhor. E a Tua palavra, ela é real, ela é poderosa, ela é verdadeira. O Senhor tem o bálsamo, Pai, que fortalece o coração, Senhor. O Senhor é aquele que põe o caído de pé mais uma vez. O Senhor é aquele que concede a esperança, a alegria, Pai. Não nos deixe, ó Pai, perder a alegria da salvação, em detrimento ao que nós temos visto, vivido e sofrido. Mas nos faça um povo forte, ó Pai. Nos faça um povo acolhedor, ó Pai. Nos faça um povo, ó Pai, que seja, Senhor da glória, como flechas na Tua mão, Senhor, assertivos, certeiros, para cumprir a Tua vontade, o Teu querer, Senhor da glória. Eis aqui pessoas, ó Pai, que estão sofrendo em nosso meio, e eu sei, Pai, muitos eu sei, outros eu não sei, ó Pai, mas eu quero pedir a Ti, ó Pai, que assim como o Senhor segurou na mão daquela menina, Senhor, e disse a ela, olha, acorde, o Senhor tirou aquela menina da escuridão, ó Pai. O Senhor pode, Senhor da glória, tirar a vida desse irmão, dessa irmã, dessa escuridão, Senhor. Oh Deus, e o Senhor pode tirar da escuridão, ó Pai, porque o Senhor entrou na escuridão, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, aleluia. E eu confio no Teu poder, ó Pai, e eu confio na manifestação da Tua graça aqui nessa manhã, Senhor. Espírito Santo de Deus, sopra a vida agora, Pai. Oh, aleluia. Sopra a vida agora sobre corações aqui, ó Pai. Quebra corrente, Senhor, quebra cadeia, Senhor. Oh Deus, cura a depressão aqui nessa manhã, ó Pai. Cura corações aflitos, restaura a alegria, Senhor. Oh Senhor, dá aquele abraço, ó Pai. Dá aquele abraço gostoso, Senhor, na vida, Senhor, desse irmão, dessa irmã que tem passado duras provas, Senhor. O Senhor é o nosso consolo e há uma promessa, Pai, a qual nós nos agarramos, Senhor. Que o que nós vemos aqui é temporão, é passageiro, mas o que o Senhor tem preparado para nós é eterno, Senhor. E lá não haverá lágrima, não haverá choro. O Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Toda ferida será cicatrizada. Aleluia, Senhor. E com júbilo, Senhor, cantaremos diante de Ti e diante dos santos e diremos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh Deus, recebe, ó Pai, recebe a nossa adoração. Nós vamos louvar com todo o nosso coração nessa hora, em nome de Jesus.